A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 27, que diz: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? O título da nossa reflexão é As Preocupações da Vida. A base para a reflexão encontra-se no Evangelho de Mateus, do capítulo 6, do verso 25 ao 34. O versículo-chave desta reflexão foi o que eu li, Mateus 6, 27. Nós vivemos nesse século 21, você vai concordar comigo, um século muito acelerado, com muita informação, com muitos anseios, com muitas cobranças. E isso tem gerado no coração do ser humano, isso é notório, justamente o que tem a ver com o título da nossa reflexão. Muitas preocupações, elas têm vindo ao coração do ser humano. E esse século ele está recheado de várias cobranças, de vários pontos que geram no coração do homem esta ansiedade. Nós estamos vivendo no século 21 graves e grandes instabilidades econômicas, não só no nosso país, mas no mundo. Nós ouvimos muito falar de inflação, de aumento do custo de vida, desemprego, o aluguel está alto, os alimentos estão caros, a cesta básica cara, remédios caros. Isso tudo tem gerado no coração das pessoas a insegurança quanto ao seu sustento, ao sustento da sua família, ao seu futuro. A gente tem visto também aumentar de forma exponencial a violência e a insegurança. A gente tem visto esse aumento da criminalidade que causa em muitas pessoas o medo, a sensação constante de vulnerabilidade. A gente tem visto também que esse século é o século da pressão, onde as pessoas têm se sentido cada vez mais pressionadas no trabalho. Eu tenho que produzir mais, eu tenho que apresentar mais resultados, pois caso contrário pode ser que eu seja demitido. E essa cobrança de fato muitas das vezes existe. São enfermidades que aparecem, são doenças que nunca antes vistas que aparecem, que geram no coração das pessoas o medo. E muitas das vezes as pessoas se sentem tão fragilizadas emocionalmente que ficam preocupadas até do que estão falando dela, se estão falando mal dela ou não. Vemos famílias sendo destruídas pelos vícios, filhos que estão distantes de Deus, envolvidos com vícios, amizades erradas. É a preocupação com a educação do filho. O meu filho é pequeno, a gente está vivendo um período tão difícil, como será o futuro do meu filho? Enfim, muitas coisas têm trazido ao coração do ser humano as preocupações. E essa palavra, ela vai trazer luz justamente a isso. A Bíblia diz no Salmo 119, no verso 105, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esta palavra, eu creio que assim como trouxe luz para mim, no sentido de me mostrar a postura que nós devemos ter diante das preocupações da vida, eu creio que vai falar também ao seu coração. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E ela pode trazer à existência, por meio da ação do Senhor, aquilo que ainda não existe na sua vida. De repente você vive no medo e o medo tem atrapalhado, tem paralisado a sua vida. Então é nesse sentido que esta palavra ela trouxe luz, e eu quero que você realmente entenda esta palavra como uma resposta de Deus para você que está vivendo preocupações na vida, e essas preocupações às vezes têm gerado em seu coração aquilo que temos visto no momento, os problemas de saúde mental, onde tem ocorrido o crescimento de casos de ansiedade, de depressão, de esgotamento. A palavra do Senhor vem justamente para nos impulsionar a vencer isso. Então, vamos refletir em cima disso, que eu tenho certeza, em nome de Jesus, que vai trazer luz para a sua vida, assim como trouxe para a minha. Então, a palavra de Deus, nesse contexto,
Jesus Cristo está dizendo: não se preocupe quanto ao que comer e beber, nem quanto ao que se vestir. Basicamente é o que trata o texto. Necessidades básicas, como comer, beber e vestir. Porque nesse momento as pessoas estavam com seu coração um tanto quanto preocupado, um tanto quanto ansioso. E Jesus diz: a vida não é mais importante que a comida e a bebida? O corpo mais importante que a roupa? Jesus adverte da seguinte forma: observem as aves do céu. Elas não trabalham para adquirir o seu alimento, mas o Pai Celestial as alimenta. Jesus continua: você não tem mais valor que as aves? E é aqui nesse ponto que eu quero iniciar, dizendo algo para você, que você tem valor, você é importante para Deus, você é especial. O Senhor Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço por nós para que passássemos a ter valor. Jesus Cristo, Ele se entregou por nós. Então, não dê ouvidos às vozes contrárias que querem fazer você acreditar que não tem valor. Você tem. O amor de Jesus por nós é tão grande que Ele resolveu cumprir a missão de nos resgatar. O nosso valor de resgate foi tão alto que riqueza material nenhuma nesta terra poderia pagar por esse resgate. Foi preciso que Jesus viesse ao mundo para ser humilhado, açoitado, injuriado, difamado e morto. E a morte foi morte de cruz. Tudo isso para pagar com a sua preciosa vida o preço do nosso resgate. Mas Jesus Cristo, Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. E Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós e nos dizendo, neste momento, que nós temos valor. Ele pagou um alto preço. O momento em que Jesus Cristo está na cruz e diz: Pai, está consumado, Ele está dizendo o seguinte, antes de suspirar e morrer, Ele está dizendo: Senhor, a missão foi cumprida. Pai, valeu a pena. Valeu a pena morrer por A, por B, por C, por João, por Maria. Valeu a pena morrer por todos eles. Porque eles têm valor. A partir de agora, eles têm um valor tão grande. Porque eu entreguei a minha vida em resgate deles. E Jesus, caro ouvinte, continua no texto. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, que é o texto base da nossa reflexão? Jesus adverte dizendo que o futuro não lhe pertence. A preocupação diante disso acaba se tornando um sentimento sem razão de existir. A nossa preocupação não tem poder para transformar aquilo que precisa ser realmente mudado. A preocupação, na linguagem militar, diz: preocupar-se não é ação tática. Você não vai fazer nada se preocupando, não vai acrescentar nada, você não vai agir taticamente se preocupando. Você tem que planejar e executar. E é isso que o Senhor está nos dizendo. Olha, não adianta você ficar preocupado. A preocupação não vai acrescentar nada em sua vida, muito pelo contrário, vai acrescentar doença. Eu estou falando, caro ouvinte, da preocupação excessiva, da ansiedade. A preocupação, no seu sentido lato, ela vai nos ensinar, nos impulsionar a planejar, que é algo que Deus aprova. O que esse texto está dizendo é a ansiedade, é a preocupação excessiva. A nossa preocupação, volto a dizer, não tem poder para transformar aquilo que precisa ser mudado. O único que pode realmente mudar o cenário, mudar a história, e muitas das vezes isso que nos preocupa é o Senhor Jesus Cristo, que nos diz, está lá em primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Jesus, seguindo o texto, ele faz mais uma comparação. Por que vocês se preocupam com roupas? Observem os lírios do campo, eles crescem. Eles não trabalham para que isso aconteça. Aí ele fala: nem Salomão, você sabe quem foi o rei Salomão? Foi um rei que viveu um reinado de esplendor e glória, né? Então, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Aí vem a parte que nos toca.
Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Aqui o Senhor está nos advertindo. Aqui Ele está nos dizendo o seguinte: você tem valor. Eu já disse que você tem valor. Você está preocupado com tantas outras coisas. Você acha que eu não vou fazer na sua vida aquilo que eu faço com os lírios do campo, que eu faço com as aves? Você acha, homem de pequena fé? Aqui Ele está nos advertindo. E é uma pergunta que eu faço para você, como fiz para mim. Onde está a sua fé? A sua fé está depositada em quem? Em quê? O Senhor Jesus está dizendo para não nos preocuparmos com as lutas que você acha que não tem solução, com as dúvidas e interrogações que querem te parar, com as ameaças que te fazem, etc. Porque Ele é quem nos garante a certeza de vitória, a certeza de que estaria conosco todos os dias e em todas as circunstâncias até a consumação dos séculos. É esse mesmo Jesus que está nos dizendo: olha, não fique tenso com isso. Você pode passar por lutas e provações, mas eu vou estar com você, porque você tem valor, eu me entreguei por você. Você confia em mim? Aí que vem a pergunta: homens de pequena fé. Ele está dizendo o seguinte: nós temos que buscar a sua face e ter nele a fé, porque o Senhor Jesus está vivo e quer realizar obras e cumprir promessas em sua vida. E isso é uma via de mão dupla. Você tem que crer. Você tem que se entregar a Jesus. Aí, a parte dele sempre esteve garantida. Jesus resume tudo, caro ouvinte, o que foi dito sobre as preocupações, dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Priorize Jesus em primeiro lugar, coloque Jesus em primeiro lugar, priorize-o, busque a sua presença. Tenha sede de conhecer Jesus. Foque na intimidade com Jesus. Adore o nome de Jesus. Sabe por quê? Enquanto você busca a presença dele, pelo que ele é, o Senhor Jesus vai acrescentando em sua vida tudo aquilo que você precisa, anseia, sonha. Isso não é barganha, caro ouvinte. Isso é cumprimento da promessa do Senhor na vida daqueles que priorizam e buscam a sua face. Portanto, não se preocupem com o amanhã, é o que está escrito na palavra, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Viva o hoje, o que o Senhor está te dando com responsabilidade, com ânimo, com fé nele. A gente sabe que nós temos responsabilidade, nós temos decisões a tomar, nós temos decisões no trabalho, decisões na família, decisões no relacionamento conjugal, e muitas das vezes essas decisões geram no coração um quê de preocupação. Mas o Senhor está dizendo o seguinte: confie em mim, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se você está com medo de uma apresentação que tem que fazer no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Faça a sua parte. Se prepare. Tem um concurso para fazer, o concurso é muito difícil, só tem 5 vagas, só tem 3 vagas. Estou com medo, acho que não vai dar certo. Não se preocupe com isso. Faça a sua parte, confie no Senhor, que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu em sua vida. E eu volto a dizer, isso não significa que nós vamos abandonar o planejamento. Isso é missão nossa. Nós temos que planejar. A palavra de Deus diz: o homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Se você fez a sua parte, se você buscou a presença de Deus e vai fazer algo, se não aconteceu, é porque Deus não quer aquilo para você. Ele tem outra coisa que vai ser muito melhor para você. Então, caro ouvinte, eu quero realmente trazer a reflexão, esse ponto das preocupações da vida. Que as preocupações da vida possam ser tiradas do seu coração na medida em que você busca a presença do Pai. Que o Senhor Jesus vai lhe dar calma, vai lhe dar paz, vai lhe dar temperança, vai colocar em seu coração a resiliência, a fé. E isso vai fazer com que essas preocupações não façam você parar, não façam você desistir. E é esta palavra que o Senhor está nos dizendo. Não fique preocupado com o que vai acontecer amanhã. Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida. Busque, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.